Bueno, como eu tinha dito na última videoaula, nós vamos começar agora a estudar um pouquinho estudar um pouco sobre verbos, tá? Porque verbos, além de ser cobrado em prova, é importante o conhecimento de vocês sobre os tempos verbais em espanhol. Nós vamos começar a aula, né, sobre verbos, vendo os verbos da primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Bailar, cantar e tocar la guitarra. Vamos começando com os exercícios práticos para ficar mais fácil para nós aprendermos. Yo, una canción com mis amigos. Qual a opção aí que vocês vão escolher? Muy bien. Yo canto una canción con mis amigos. Mis amigos e yo, qual a opção? Cantamos muy bien. Nosotros, baile folclórico de México. Nosotros bailamos baile folclórico de México. La señora baila los bailes, deve ser, la señora baila las danças de los bailes flamenco muy bien. E o bien aí não tem acento não, viu, gente? É muy bien, sem acento. Muy bien. Tu bailas el flamenco muy bien también. La cantante colombiana Shakira canta e baila muy bien. O que é cantante? Cantora, muito bem. Cantora colombiana. Então, a cantora colombiana Shakira canta e dança muito bem. Bailar é dançar. Rodrigo e Gabriela tocam la guitarra muy bien, verdade? O bien aí também vocês cortem um acento, que a Marisa aqui colocou, não deixei passar. O bien vocês cortam um acento, é muy bien sem acento. E guitarra, gente, não é guitarra não, viu? Guitarra é violão. Falso amigo. Então, o Rodrigo e a Gabriela tocam violão muito bem. É mesmo, verdade? Yo toco la guitarra em uma banda de mariachi. Eu toco violão na banda de mariachi. El señor toca la guitarra em uma banda de mariachi também. Usted canta muito bem, senhora. A senhora canta muito bem, tá vendo? Olha o uso do tratamento agora, tratamento formal em espanhol. Senhora usou o quê? Usou usted. Usted canta muito bem, senhora. Pergunto para vocês, se fosse uma pessoa que vocês têm intimidade, algum amigo, como é que vocês iam falar? Tu cantas muito bem, porque o tu é o tratamento o quê? Tratamento informal. Senhora, usted foi usado porque é o quê? Porque é o tratamento formal. Pongam lá atenção. El imitador de Elvis canta la canción Sapatos Azules de Gamuça. Sapatos azuis de camurça. Gamuça é camurça, tá? Então, o imitador do Elvis canta a canção, tá faltando um acento aí. Eu coloquei onde não tinha e tirei o que tinha, né? Então, o imitador de Elvis canta la canción, é canción, Sapatos Azules de Camurça. Las dos personas bailam um baile muito rápido e divertido. As duas pessoas dançam, né? Um baile, uma dança muito rápida e divertida. Ustedes cantam e tocam la guitarra em um restaurante mexicano. Vocês cantam e tocam o violão em um restaurante mexicano. Una canción popular de la cantante italiana Laura Pausini é Yo canto. Então, uma canção popular da cantora italiana Laura Pausini é Yo canto, eu canto. Nosotros cantamos músicas de rock e, muy bien, tocamos la guitarra. Então, nós cantamos música de rock e tocamos violão. Pongam lá atenção que o verbo, anotem aí, o verbo nosotros cantamos música de rock e tocamos la guitarra.
O verbo é conjugado de acordo com quem, gente? Muito bem. O verbo é conjugado de acordo com a pessoa que fala. Então, anotem aí. O verbo é conjugado de acordo com a pessoa que fala. Então, nós outros cantamos músicas de rock e tocamos la guitarra. Bueno, acabamos então a nossa primeira aula sobre verbos, tá? O que nós veremos nessa aula sobre verbos? A aula sobre tempos verbais, nós vimos os verbos terminados em ar, depois nós vamos ver os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Bom, o que vocês têm que estudar mais quando forem ler verbos? Os tempos verbais que as bancas costumam mais cobrar nas provas de espanhol, quais são? Anotem aí. Depois eu vou montar um PowerPoint sobre isso, é só para vocês pegando como é que vai ser o ritmo. Anotem aí. Tempos verbais que as bancas costumam mais cobrar em prova. Presente do indicativo. Vou falar devagar para vocês anotarem, né? Que às vezes eu falo igual uma carretilha, né? Hablo por los codos. Então, vou falar devagar para vocês anotarem. Presente do indicativo. Presente do subjuntivo. E os famosos pretéritos perfeito e indefinido. Coloque um asterisco aí bem grande, uma chave, um olhinho, um orro, marque com o colo, quem estiver anotando no papel, o que eu vou falar. Pretérito perfeito e pretérito indefinido é o que as bancas mais gostam de cobrar no candidato em prova. Claro, além do presente indicativo, presente subjuntivo e outra cosita que já ia, que eu já ia me esquecendo, que já iba, né, a olvidar-me, imperativo. Então, recapitulando, vamos fazer uma recapitulação, repasso. O que a Marise falou, quais os verbos que a Marise falou que tem que ser estudado para as provas de espanhol? 1, presente do indicativo. 2, presente do subjuntivo. 3, pretérito indefinido. 4, pretérito perfeito. 5, imperativo. Esses são os tempos verbais que vocês vão ter que estudar, que vocês vão ter mais que saber. Por enquanto, nós estamos começando do básico, né, gente? Nós estamos começando primeiro, vemos os verbos terminados em ar, depois nós vamos ver os verbos terminados em er, os verbos terminados em ir, vamos ver os tempos e os modos verbais, porque é isso que a banca gosta de cobrar em prova. Agora, por que eu falei que era para vocês colocarem um asterisco, fazer uma chavinha, marcar com o nomicolor, o pretérito perfeito, o pretérito indefinido? Por quê? Porque isso é o que costuma dar mais problemas para nós brasileiros na hora de lermos o texto, na hora de entendermos e principalmente na hora de quê? De nós fazermos a tradução. Vou dar um exemplo prático aqui. Ontem eu estudei espanhol. Como vocês diriam isso em espanhol? Ayer, que é ontem, estudei espanhol. Mas acontece que ontem, né? Ontem, pode ser ontem de madrugada, ontem de noite. Para o espanhol, isso daí é um pretérito recente, um passado mais recente. Vamos supor, ontem de noite, para mim, é uma coisa recente ainda. Agora, hoje, eu estou gravando aqui no estúdio de manhã, mas ontem à noite é uma coisa muito recente para mim. Então, se eu quiser dizer que no sentido de que foi muito recente, eu vou usar o pretérito indefinido. Ayer he estudiado espanhol. Ontem à noite, ayer por la noche, he estudiado espanhol. Ontem pela noite, ontem de noite, eu estudei espanhol. Porque, para mim, Marise, é uma coisa recente. Agora, se eu falar, semana passada eu estudei espanhol, é uma coisa recente? Não. É semana passada. Pode ser que para o Joaquim, para o Manuel, ainda seja uma coisa recente. Mas para mim, Marise, no dia de hoje, não é mais recente, é uma coisa passada. Aí o que eu vou dizer? Em la semana passada, estudei espanhol. Então, a diferença é a seguinte. A diferença é de quem está falando ou de quem está lendo. Eu, quando tem o pretérito perfeito composto, que é formado por quê? É formado pelo verbo haber, mas o particípio do verbo principal, por exemplo, estudar e estudiado.
E vem de onde? Vem do verbo haber, que depois vocês vão ver, é o verbo auxiliar em espanhol, que equivale ao nosso verbo ter auxiliar em português, né? Então, em português, vamos supor, eu tenho estudado espanhol. Qual que vai ser a equivalência no espanhol? Eu he estudado espanhol. Eu tenho estudado espanhol. Agora, se for semana passada, eu posso traduzir como eu estudei espanhol. Ih, Marisa, não estou entendendo bolufas do que você está falando. Não, não se preocupem. Eu estou falando só para vocês já terem uma noção de como funciona esses verbos. Depois nós vamos ver a aula no PowerPoint, bem explicadinho, vocês vão entender melhor. É só para vocês sentirem a diferença, porque isso realmente, gente, costuma dar muito problema. Tá? Para nós brasileiros que estamos fazendo prova de concurso, prova de espanhol, o que dá mais problema é o pretérito perfeito e o pretérito indefinido. Tá? Então, recapitulando, anotem aí para quem quiser, que eu acho que é uma maneira mais simples de estudar. Pretérito indefinido, pretérito já acabado. Anotem aí, então, pretérito indefinido, pretérito já acabado. Pretérito perfeito é um passado mais recente, tá? É um passado mais recente, algo que ainda acabou de acontecer, que nós ainda vemos os efeitos, os resultados dele. Exemplo que a Marise deu. Exemplo, anotem aí. Ayer por la noche he estudiado espanhol. Ontem à noite eu estudei espanhol. Tá? Eu não traduzi por ayer, estudei espanhol, porque para mim, ontem à noite, eu estou gravando agora aqui no estúdio de manhã, ontem à noite para mim ainda é uma coisa recente, mas pode ser que para uma outra pessoa não seja. O importante é só vocês saberem fazer a diferenciação, que o pretérito indefinido é um pretérito que já acabou, um pretérito distante. Estudei espanhol há 5 anos. Então, eu estudei espanhol faz 5 anos. Então, estudei espanhol há 5 anos. Ayer he estudado espanhol. Ontem eu estudei espanhol. É um passado recente. Aí você vai usar pretérito perfeito. Então, pretérito indefinido, passado acabado, distante. Pretérito perfeito, passado mais recente, ainda não totalmente acabado. Pretérito perfeito é formado por quem? Pelo verbo haber mais o particípio do verbo principal. O verbo haber, em espanhol, é o equivalente ao nosso auxiliar ter, tá? Outras formas verbais que vocês vão estudar também, tempos verbais, então nós já vimos, já falei sobre o presente do indicativo, o presente do subjuntivo. Esses dois que dão mais problema, que é o pretérito perfeito, o pretérito indefinido e o imperativo. O condicional, às vezes, também é cobrado em prova. O imperfeito do subjuntivo, que admite 2 formas, por exemplo, verbo estudar. O perfeito subjuntivo admite 2 formas, estudiara ou estudiasse. As 2 formas em espanhol são aceitas, tá? Mas não se preocupe que nós vamos ver isso com calma depois. E hoje só estou fazendo uma pincelada de quais são os tempos verbais, os modos verbais, o que vocês têm que saber para as provas de espanhol. Porque as bancas cobram muito verbo nas provas, tá? A ESAF, então, principalmente, ela gosta de cobrar do candidato conhecimento gramatical apurado, aprofundado, incluindo o conhecimento verbal. Ela mistura no texto e nas alternativas modos e tempos verbais diferentes, justamente para confundir o candidato. Então, para vocês estarem bem preparados para qualquer prova de espanhol, para qualquer concurso que seja, tem que dominar verbos também. Vale? Espero por vocês, então, na próxima videoaula. Lembrando, qualquer dúvida, sugestão, mande um e-mail para mim. Besitos a todos.